Em primeiro lugar, é uma reforma teórica, heurística, baseada num conceito formal, baseada numa narrativa que nós ensinamos nas salas de aula da Fundação Getúlio Vargas como uma reforma tributária ideal, perfeita, uma reforma tributária de laboratório, e nós ensinamos isso com muito proveito. É importante que isto faça parte da estrutura mental de todo mundo quando analisa um sistema tributário. Agora, colocar em prática aquilo num país como o Brasil é muito diferente. Então, a primeira observação que eu faço é essa. Segunda característica fundamental que eu gostaria de chamar a atenção, a incerteza que ronda esse projeto. E de onde vem essa incerteza? Essa reforma tributária, ela foi elaborada sem que o governo tivesse apresentado à sociedade um estudo sequer do impacto setorial que ela teria. Isso não foi feito. Ela foi aprovada de afogadilho. Todo mundo viu como foi o processo de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, a segunda característica, incerteza absoluta, salto no escuro. E a terceira característica, e essa que eu quero mostrar aqui para os senhores, muito rapidamente, tenho 2 slides apenas para mostrar. Esta reforma tributária terá ganhadores e perdedores. Então, aqui é o seguinte, o que eu fiz? Que trabalho eu fiz? Eu peguei os dados do IBGE, peguei a tabela de recursos e usos do IBGE, que ela desagrega entre 160 setores, 163 setores da economia. Tudo que cada setor compra e vende de cada outro setor é uma matriz de 164 linhas e 164 colunas. O que acontece é o seguinte, nós precisamos fazer um exercício de equilíbrio geral. Por quê? Às vezes não, as cadeias de produção, como foi dito aqui na mesa anterior, é infinita para qualquer setor. Esse negócio de dizer que tem cadeia longa, cadeia curta, isso não existe. Todas as cadeias de produção são infinitas. É um sistema de equações simultâneas. Consequentemente, a circularidade é total. O que eu mostro ali? A primeira coluna é a carga tributária atual. O sistema tributário atual, que é aquele composto de INSS, essa é a tributação da produção, INSS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, para todos esses setores, implica aquela carga tributária. A segunda coluna é a EC, a Emenda Constitucional 132. Se ela for aplicada como consta na Emenda Constitucional 132, a carga tributária, que vai continuar tendo o INSS, mais o IBS e CBS, eu estou estimando uma alíquota que o governo prometeu de ser de 27,5%, eu usei esta alíquota para estimar. Veja o que acontece com a carga tributária em cada setor. Desoneração da folha de salários. É outra coisa, é uma outra proposta. O sistema continua funcionando da mesma maneira, mas as contribuições previdenciárias, tanto do trabalhador quanto as patronais, seriam isentadas e substituídas por uma outra fonte de arrecadação. Esta é a única maneira viável que eu vejo de atenuar o impacto negativo da reforma tributária relativamente aos perdedores dessa reforma. E aqui eu faço uma simulação. O que aconteceria se nós conseguíssemos isentar até 2 salários mínimos, apenas até 2 salários mínimos, em cascata? Porque acabar completamente com todas as contribuições sociais, o custo seria gigantesco. Eu acho que podemos até chegar lá no futuro. Mas podemos começar, porque o governo, inclusive, vem falando, Cláudia, na possibilidade de desonerar 1 ou 2 salários mínimos, através de outros mecanismos que não o crédito.